Bom, então esse exercício 8 vai tratar de um tipo de jogo que nós definimos anteriormente como jogos de coexistência, e nós dissemos que tinham determinados comportamentos e o ganho associado com cada tipo de comportamento está diretamente relacionado com o percentual da população que adota determinada postura, né? Como é que a gente começa a fazer essa discussão? Tem esse exercício que é bastante interessante, é o seguinte, olha, a Prefeitura de Ribeirão Preto, preocupada com o excesso de velocidade dos automóveis na Avenida do Café, uma avenida conhecida pelos senhores, né, decidiu implementar radares nesta avenida. Isso não é um exercício, não é baseado em fatos reais, né? Isso é inventado, né? Só para ficar claro. Bom, diante disso, né, ele decidiu implementar então radares na avenida. Diante disso, os motoristas têm duas possíveis estratégias. Ou eles obedecem o limite de velocidade, ou eles desobedecem, né? A gente tem uma fração alfa de motoristas que são obedientes ao limite estabelecido pela prefeitura. E a gente tem uma função de payoffs que está associada à estratégia de obedecer e à estratégia de desobedecer. Então, ele tem essa função O, que é o payoff de obedecer, e essa função D, que é o payoff associado a desobedecer. Tentem interpretar o que essas funções estão dizendo para vocês. Assim, né? Quer dizer, quanto mais pessoas obedientes ao limite de velocidade, quanto mais motoristas certinhos, que é como vocês deveriam ser, né, maior é o payoff de ser obediente. Por quê? Porque está todo mundo seguindo a regra. Se você fizer um desvio, você for o cara que for achar que está disputando Fórmula 1 e vai correr daquela maneira na avenida, vai ser mais fácil para o radar te pegar, né? Agora, imagine o contrário, né? Quanto menor for o percentual de pessoas obedientes, maior será o payoff associado a desobedecer. Que seria o caso o que é uma coisa muito comum no Brasil, aliás, da lei que não pega, né? Assim, bota lá a lei, o pessoal não gostou, não pegou, né? Então se ninguém adere ao limite de velocidade, então por que você vai ser o trouxa que vai aderir? Todo mundo correndo, o radar não vai pegar todo mundo. Então, é basicamente essa ideia que essas funções estão passando para vocês, tá? Bom, vamos lá, vamos voltar para os nossos problemas aqui. Com base nisso, responda, né? O A está pedindo, então, para vocês fazerem o gráfico dos payoffs associados a essa função, a essas funções de payoff, né, que são funções do percentual de pessoas que são obedientes. Claro, essa é uma função que tem domínio de 0 a 1, né, como é um percentual, enfim, não pode ter mais que 100% de motoristas. Eu já fiz aqui esse gráfico. Isso é bastante fácil de fazer, então, sem grandes surpresas aqui, tá? Vamos para o item B. O item B está dizendo, nesse caso, a gente tem três equilíbrios de Nash. Vamos identificá-los. A gente já faz uma discussão mais ampla, mas acho que a primeira questão que deve saltar aos olhos de vocês aqui é que tem um ponto de intersecção entre as duas funções, esse ponto que eu estou pintando de verde agora. O que ele representa? Ele representa o ponto em que os payoffs, o ganho de se obedecer e de se desobedecer à lei, ao limite de velocidade lá da Avenida do Café, é o mesmo. Então as pessoas ficam indiferentes entre obedecer ou não. Esse é um dos equilíbrios. Por quê? Porque é num ponto onde as pessoas ficam simplesmente indiferentes. Para elas, tanto faz obedecer ou não. Como que a gente encontra esse percentual? É onde a gente iguala as funções, os payoffs, associados a obedecer e a desobedecer. Então, quer dizer, é no ponto em que o O, que é função de alfa, iguala o D, que é função de alfa. Né? Então, vai ficar 10 mais 4 alfa igual a 19 menos 8 alfa. É isso? Acho que é, né? Bom. Então, isso aqui vai dar o quê? Né? Se a gente passar, vai dar 12 alfa igual a 10 menos, desculpe, 19 menos 10 vai dar 9. Né? Se a gente passar dividindo, esse alfa vai ficar igual a 3 quartos. Então, a gente já achou um dos pontos desse gráfico, tá? Que aqui é o 3 quartos, o 0,75, tá? O que isso está dizendo para a gente? Que
Se 75% dos motoristas da Avenida do Café forem obedientes ao limite de velocidade estabelecido pela prefeitura, os motoristas, de modo geral, vão ser indiferentes entre obedecer ou desobedecer. Né? Agora, o exercício nos afirma que tem três equilíbrios, né? A gente precisa descobrir quais são eles. Vamos pensar, digamos assim, em termos marginais, o que aconteceria caso a gente viesse aqui nessa função e diminuísse um epsilon aqui, né? Ou seja, fizesse esse 0,75, né? Menos um epsilon aqui. Ou seja, fosse para, sei lá, 0,74. A gente certamente chegaria num ponto dessa função em que, digamos, vou um pouco mais para cá para vocês verem, né? Em que o payoff associado a desobedecer ao limite de velocidade é maior do que o payoff associado a obedecer. E se num determinado ponto o payoff de desobedecer é maior do que o de obedecer, então a gente tem uma tendência de que todos os motoristas, dado que nesse ponto o payoff de desobedecer é maior do que o de obedecer, vão convergir para cá. Né? Deixa eu tirar esse pontilhado aqui. Eles vão convergir para essa direção. Ou seja, se a gente for um pouco para a esquerda, se diminuir um pouquinho o número de motoristas obedientes, a gente vai parar num equilíbrio no qual todo mundo vai desobedecer a regra. Ou seja, aqui a gente acha um outro equilíbrio de Nash. Equilíbrio de Nash, deixa eu só colocar aqui, quer dizer, esse é um deles, né? O primeiro que a gente achou. Qual é o outro? O outro é em o qual o alfa é zero, né? Ou seja, o que você não tem ninguém obedecendo o limite de velocidade. Agora, se vocês pensarem da mesma forma, só que para a direita, ou seja, suponha que um pouquinho a mais de motoristas se tornam obedientes, sei lá, a prefeitura fez uma cartilha, fez lá uma escolinha de trânsito, etc. Agora as pessoas são super obedientes. O que vai acontecer? Notem que se a gente vier para cá, a gente vai ter um ponto onde o payoff de obedecer é maior do que o de desobedecer. Portanto, a gente tem uma tendência da nossa população, desse comportamento ir para o 1, né? Ou seja, num equilíbrio, dado que o payoff associado a obedecer é maior do que o de desobedecer, a gente vai ter que, no limite, todo mundo vai ser obediente a esse limite de velocidade, tá? Então, são esses os nossos três equilíbrios de Nash. Uma última observação para vocês é a seguinte, né? É que notem que esse equilíbrio primeiro que a gente achou de 3/4, né, esse aqui do intercepto, ele é um equilíbrio instável. Por quê? Porque qualquer mudança que eu tenho marginalmente para mais ou para menos vai fazer com que as pessoas não fiquem mais indiferentes. Então, ou elas vão preferir estritamente obedecer ou estritamente desobedecer. De modo que a gente vai convergir para um dos extremos, ou seja, ou todo mundo obedecendo ou todo mundo desobedecendo, tá? Mas, de modo geral, quer dizer, essa é a ideia do exercício, né? Você tem, portanto, três equilíbrios, só que dois deles são estáveis, e esse aqui, ele é instável. Opa, deixa eu escrever aqui. Instável. Para fechar, o item C está dizendo o seguinte, né? A prefeitura fez um estudo e identificou inicialmente que metade dos motoristas são obedientes. O que significa dizer que metade dos motoristas são obedientes? Significa dizer que o nosso alfa é igual a meio, 1/2, tá? Nesse caso, qual é o equilíbrio que vai prevalecer, né? O que a gente faz? A gente substitui na função de payoff, né? Se vocês fizerem isso, o payoff associado a obedecer quando metade das pessoas são obedientes vai ser 10 mais metade de 4, 12, né? E se vocês fizerem a mesma coisa para a função desobedecer, vai dar 19 menos metade de 8, que é 4. 19 menos 4, que vai dar 15.
Notem vocês que o payoff de desobedecer é maior do que o de obedecer. Portanto, né, seria algo como se a gente tivesse mais ou menos aqui nessa função, né? Algo assim. Como o payoff de desobedecer é maior do que o de obedecer, nós temos que, no limite, a gente vai tender para um equilíbrio no qual o alfa é zero, ou seja, como o payoff de desobedecer, o ganho de desobedecer é maior do que o ganho de obedecer ao limite de velocidade, no limite, todos os motoristas da Avenida do Café não vão respeitar o limite imposto pela prefeitura.